Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor DS Terror aqui na área. Vamos aqui falar sobre a crase facultativa. Nós temos 3 situações para a crase facultativa. Mas antes disso, vamos entender aqui a nomenclatura. Crase. O que vem a ser a crase? A crase é a fusão de 2 As. Então eu tenho o A preposição e ele se junta, né? Vai se fundir com o A artigo ou a vogal A que inicia os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo. Tá legal? Em situações como refiro-me àquele livro, refiro-me àquela pessoa, refiro-me àquilo. Tudo bem? Beleza. Então a gente vai notar aí que a crase é a chamada fusão. Tá legal? Essa fusão desses 2 As. Ok. A gente vai ter o acento indicativo de crase. O acento indicativo de crase, ele é chamado de acento grave, tá legal? Então aí são as nomenclaturas que a gente julga interessante falar aqui, para a gente poder falar de crase facultativa. Bom, vamos então aqui entender o seguinte, essa crase será facultativa quando, terror? Bom, como a gente falou, que a gente tem a preposição a mais o artigo a, haverá crase quando a gente tiver ou a preposição facultativa ou o artigo facultativo. Então, a gente na aula, né, de preposição, a gente fala, olha, muitas vezes você vai perceber que a preposição até, ela é seguida da preposição a, mas a gente também pode omitir a preposição a. E aí, nessa aula de preposição, a gente comenta, olha só, por que acontece esse fenômeno, né, em que você pode omitir a preposição a e ela é facultativa? Aí acontece o seguinte, a preposição até, ela vai ser empregada com um valor de limite. Antes de falarmos aqui sobre a crase ser facultativa ou não, vamos então colocar para você aqui um exemplo, tá legal? Eu poderia dizer para você o seguinte, que o aluno foi ao colégio. Olha só, o aluno foi ao colégio. Nem preposição até tem aí. Então vamos lá. O verbo ir, ele rege preposição a. Concorda comigo? E colégio é precedido do artigo o. Tranquilo, então nós temos a combinação ao. Tranquilo, sem problema nenhum, né? Ok. Agora olha só, para a gente então chegar na parte da crase, é interessante a gente passear um pouquinho falando sobre essa ideia, né? Eu falo agora para você o seguinte, que o aluno foi até... Terror, eu tinha falado que o aluno foi ao colégio, então é o destino ao colégio. Se eu falar assim, cara, o aluno foi até, ele foi até, nesse caso, até o colégio ou até ao colégio? Aí você vai perceber o seguinte, a preposição até, ela marca pra gente uma ideia de limitação. É um limite espacial. Se eu falo então que o aluno foi até o colégio, ele não ultrapassou esse limite. Ele chegou até o colégio e voltou. Pronto. Esse é o limite dele. Mas concorda comigo que quando eu falo esse limite, eu também já deixo subentendido que há um destino? É o próprio colégio? Ah, sim, terror, realmente. Daí nós percebemos que a preposição a, ela marca destino. E a preposição até marca limite. Com base nisso, é fácil a gente perceber que a gente pode omitir a preposição a. Então, está certa a construção. O aluno foi até ao colégio, eu também posso tirar a preposição a. O aluno foi até o colégio. Então a preposição a, ela é facultativa após a preposição até. Logicamente, a depender do verbo que exige ou a preposição que exija a preposição a. Tudo bem? Show de bola. Então, após a preposição até, a preposição a é facultativa. O terror, o que isso tem a ver com a crase facultativa? Vamos fazer o seguinte, você viu que nós tínhamos aqui a combinação, o aluno foi até ao colégio, então a preposição a com o artigo o, e eu falei que cabe também o aluno foi até o colégio sem a preposição a, tranquilo. Agora vamos trocar colégio por escola. Então, naturalmente, o que era artigo o antes de colégio, agora é artigo a antes de escola. Então vejamos, o aluno foi até a escola, com crase, preposição a após até, mais o artigo a. Mas, se eu quiser tirar o artigo, vai ficar como? O aluno foi até a escola, somente com artigo a antes de escola. Concorda comigo? Então, houve crase facultativa após a preposição até, tendo em vista que a preposição a é facultativa. Tudo bem? Neste caso, então. Ok,
Também pode haver essa crase facultativa por conta do artigo a. Esse artigo a gente vê na nossa aula de pronomes e também na aula de artigo, a gente fala, olha, o artigo ele é facultativo diante de pronome possessivo de valor adjetivo. Eu posso dizer o meu pai, eu posso dizer meu pai, eu posso dizer a minha mãe, eu posso dizer minha mãe. Então, o artigo ele é facultativo diante de pronome possessivo de valor adjetivo. Por que de valor adjetivo? Porque ele concorda com o substantivo. Meu pai, meus pais, minha mãe, minhas mães. Tranquilo? Ok. Então, neste caso, Terror, se eu coloco assim, refiro-me ao meu pai e refiro-me a meu pai, as duas construções estão corretas? Sim. Refiro-me ao meu pai e refiro-me a meu pai. Ambos, você percebeu aí, em ambos você percebeu que a preposição a foi exigida pelo verbo refiro-me. E aí nós temos o artigo o, mas eu também posso omitir. Refiro-me ao meu pai ou refiro-me a meu pai. Se eu trocar pai por mãe, você vai perceber que a crase agora é facultativa. Refiro-me a minha mãe com crase, preposição a mais artigo a. Refiro-me a minha mãe, você vai notar que só tem preposição a, não há agora o artigo a. E por quê? Porque ele é facultativo diante do pronome possessivo. Tudo bem? Só tem um detalhe aí que eu quero chamar a atenção, quanto ao seguinte. A gente diz então, olha só a regrinha aí, que há crase facultativa diante de pronome possessivo feminino de valor adjetivo e sendo ele singular. Por que a gente fala isso? Porque aí fica bem prático você notar que o acento indicativo de crase ele é facultativo. Você pode tirar esse acento aí e não há nenhum problema, correto? Agora vamos lá. Vamos observar aqui, de repente, se nós tivéssemos um exemplo, né, com o substantivo no plural. Por exemplo, eu poderia colocar o seguinte, refiro-me às minhas amigas. Bom, Terror, eu posso tirar o acento indicativo de crase aí, em refiro-me às minhas amigas? Eu não posso tirar. Mas por que você não pode tirar, Terror? Olha só, quem se refere a. Olha aí, ó. Quem se refere a. E minhas amigas está precedido do artigo as. Então, a mais as, obrigatoriamente eu tenho o acento indicativo de crase. Concorda comigo? Refiro-me às minhas amigas com crase. Ô Terror, mas se eu tirasse aqui então o acento indicativo de crase, o que aconteceria na realidade? Como o as ele é plural, significa que ele é artigo as. E que você tirou foi a preposição a do verbo refiro-me. Mas esse verbo exigiu, por isso há uma incorreção. Ah, sim. Mas você também pode colocar, você pode deixar a preposição, mas tirar o artigo as. Refiro-me a minhas amigas. Opa, aí você não pode colocar o acento indicativo de crase. Por quê? Porque minhas amigas é plural. Se tivesse o artigo, seria as e não a. Eu tenho apenas, então, neste caso aqui, em refiro-me a minhas amigas, eu tenho apenas a preposição a. Tudo bem? Então, bastante cuidado com isso. Ok. E a gente também pode ter o artigo diante de substantivo próprio. Nesse caso aqui, nome de pessoa, né? Nesse caso aqui, como a gente está falando de crase, tem que ser um nome feminino, nome de uma mulher, nome de uma criança, né? Do sexo feminino, tá? Então eu posso falar o seguinte, que refiro-me a Madalena com crase ou sem crase. É só você observar o seguinte, refiro-me a Pedro ou refiro-me ao Pedro. Eu posso dizer que o Pedro é legal ou Pedro é legal. Então, diante de nome próprio, a gente vai perceber que o artigo é facultativo, tá legal? E aí, se for um nome de mulher, né, o nome de uma menina, não uma garota, uma jovem, a gente vai perceber então que o artigo a é facultativo. Refiro-me a Madalena com crase ou sem crase. Assim como eu digo, refiro-me a Pedro ou ao Pedro. Tudo bem? É porque o artigo a ele é facultativo diante de nome de pessoa, nome próprio. Tudo bem? Show de bola? Então, estas foram as 3 situações em que a crase é facultativa. Após a preposição até, diante de pronome possessivo feminino singular de valor adjetivo e também diante de nome próprio feminino. Tudo bem?
Se você gostou aí, clique aí no gostei e compartilhe com seus amigos também, beleza? Não deixe também aqui de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima dica. Valeu, moçada!